quais são as características dos filhos que são criados, né, por mães narcisistas? Como é a personalidade dessa pessoa? Como essa pessoa interpreta a realidade mediante essa distorção, né, que foi dada pela sua genitora? Se vocês quiserem saber sobre o vídeo, esperem a vinheta. A autoimagem é uma característica que você cria acerca de si mesmo, né? E isso muitas vezes ela envolve até uma ação, uma crença e uma consequência. E isso vai gerando até mesmo uma voz interior negativa. E como trabalha essas vozes interiores, né, na mente de uma pessoa que ela tem uma mãe narcisista? Interessante que temos que ir um pouco para a filosofia para poder entender isso. O porquê? Porque tudo na nossa vida partimos de uma ação totalmente estética. O que é essa ação estética? A ação estética ela foge um pouco desse sentido convencional que pensamos que estética é beleza. Não. Essa visão que temos de estética como beleza parte do último século. Mas se olharmos pela história da palavra estética, ela vem do grego aesthesis, né? Do latim, me perdoe. Ela significa como você identifica a realidade. Tudo que o ser humano interpreta, ele sempre vai interpretar a partir daquilo que ele sente. Vemos, por exemplo, uma suposição. Tudo que você experiencia demais, você vai ter uma percepção equivocada, porque ela é exagerada. E tudo que você experiencia de menos também, né, cria em você uma sensação totalmente equivocada da realidade. Ou seja, todos nós experienciamos a realidade a partir de um ponto totalmente equivocado. Porque as nossas experiências ou estão muito perto ou muito longe de um determinado fenômeno. Um exemplo disso: se você colocar a mão perto demais do fogo, você queima, né? Então você vai verificar que você estando perto do fogo, você queima. E se você ficar também longe demais do fogo, você tem uma sensação mínima de calor. Então você vai experienciar o quê? O frio. O barulho perto demais incomoda. O som perto demais incomoda. E o som longe demais você não consegue escutá-lo. Então, nós partimos sempre desse pressuposto. Qual seria o equilíbrio desse universo estético? A estesis é aquilo que você sente. O ser humano sempre interpreta a realidade a partir daquilo que ele sente, né? O amor demais, se ele sente amor demais, ele vai interpretar a realidade de uma maneira. Se ele tem um amor de menos, né, poucas manifestações de amor, ele sempre vai interpretar o amor de uma maneira totalmente diferente. Isso verificamos, por exemplo, numa das obras, né, de Blaise Pascal, quando ele fala sobre a natureza humana, né, em que o ser humano ele é totalmente estético. Ele sempre vai reinterpretar tudo, interpretar e reinterpretar tudo da maneira que ele sente. Então todo mundo na realidade tem essa distorção cognitiva. Existe a realidade, sim, mas a maneira que nós a interpretamos é como se estivéssemos usando um óculos totalmente desfocado. Interessante que essas distorções cognitivas acontecem sempre, né? Mas, por exemplo, e de uma pessoa que tem uma mãe que ela é narcisista, né?
que influências isso faz na mente de um filho e como isso vai redundar em sua vida adulta. Esse é o ponto, porque toda maneira de pensar, ela age sempre numa ação dos seus genitores, e isso vai lhe formatar uma crença, e essa crença que você cria vai gerar uma certa consequência. E essa consequência sempre vai gerar o quê? Uma voz que é totalmente negativa. Que eu quero falar dessas 5 vozes, né? Uma das vozes que gera numa pessoa que tem uma mãe narcisista é que ela sempre parte de um campo que é super generalizado. O que é isso? Por que é super generalizado? Porque o filho de uma mãe narcisista, ele vai ser um narcisista negativo. Por quê? Porque tudo o que acontece de errado na vida dele, ele sempre vai pensar que é sua própria culpa, né? Então ele sempre vai achar que está em tudo nesse meio. Tudo que acontece de errado é uma culpa dele. Então o cérebro dele a mente dele na verdade, né? Foi formatada a acreditar que tudo que acontece de errado é culpa dele. Então, com isso, ele vai ter esses cinco aspectos, que é o supergeneralizar, que é o primeiro aspecto. O segundo é catastrofizar. O terceiro é minimizar. O quarto é deduzir pensamentos. E o quinto é levar tudo para o lado pessoal. O primeiro é supergeneralizar, né? Por quê? Interessante que devido a uma experiência que você tem desagradável, você vai generalizar que todas as experiências ruins corresponderão à primeira experiência ruim que você tem. Então você super generaliza. Por exemplo, se você chama um amigo ou 2 amigos que não pode ir ao cinema contigo, né, ou passear, o que essa pessoa ela vai deduzir? Ora, não tenho nenhum amigo, né? Por quê? Porque a sensação que ela tem vai preponderar sobre os fatos. Não importa o que aconteça com seus amigos, eles podem ter alguns problemas, até que não pode ir com você no cinema, ou passear, ou assistir um filme, né? Ou tomar um sorvete. Então, com isso, você começa a generalizar o quê? Né? Por exemplo, que na verdade eu não tenho amigos, né? Porque eu sou desinteressante. Então você tira o fato, né, do qual o seu amigo não pode ir sair com você, e você coloca no lugar dos fatos os sentimentos e as sensações que você tem sobre esse determinado fato. Então você começa a super generalizar. O que você está generalizando? O que você sente sobre os seus amigos, não o que aconteceu com eles para que possam sair com você. Então você super generaliza. Então você começa a pensar, na verdade eu não tenho amigos mesmo, né? Eu sou uma pessoa que é totalmente triste, isolada, por mais que eu tente estabelecer vínculos, me perdoe. Por mais que eu tente estabelecer vínculos, eu não consigo. Então eu tenho um karma mesmo, na verdade, que eu nasci, né, para ser uma pessoa sozinho. Então isso é uma formatação, na verdade, né, que o seu genitor colocou em você, né, que você não tem amigos, na verdade, porque você não é uma pessoa boa. Então todas as experiências você sempre vai generalizar nesse ponto. Perdoe novamente. A segunda experiência é catastrofizar, né? É catastrofizar. Essa distorção cognitiva pode ser descrita pelo ditado, né? Não faça tempestade em um copo d'água. Um exemplo disso seria acerca do relacionamento. Por exemplo, uma pessoa fala que quer conversar com você. O que você vai pensar acerca disso? Se for a mulher, ela vai pensar, nossa, ele quer conversar sério, eu acho que o nosso relacionamento vai acabar. Então a pessoa, né, tem aquele pensamento que é totalmente generalizado, que parte da percepção da realidade, não dos fatos.
Então ela sempre vai criar uma espécie de monstro que ela seja, mesmo não sendo. E o homem também, quando o patrão fala com ele, eu vou conversar com você, o que, que ele pensa a respeito, né? Aí eu vou ser mandado embora. Então ele vai criando monstros onde não existem. Então esses monstros são criados na infância e você transporta esses monstros para a vida adulta, né? E com isso você começa a ser uma pessoa totalmente temerosa e começa a catastrofizar tudo. Muitas vezes é uma coisa mínima, é uma surpresa de um amigo, né? É uma promoção do seu chefe, ou então essa conversa que o namorado ou namorada quer fazer com você é apenas algo que se devam, né, se doar de uma maneira, de um para outro, de uma maneira saudável. Então, a primeira característica, ela seria super generalizar, e a segunda característica seria catastrofizar. A terceira é que é, por exemplo, um ato chamado de minimizar os fatos. Você, na verdade, não quer olhar a realidade. Você não quer olhar as coisas como elas são. Então, você sempre vai minimizar os fatos de acordo com a sensação que você sente. Por exemplo, que a minimização ela é o oposto, né, da catastrofização, de fazer tempestade em um copo d'água, né? Então, por exemplo, que você não quer olhar, por exemplo, a sua personalidade, né? Conforme que você deturpa as coisas. Você não quer olhar que você deturpa, né, a realidade. Você comete uma espécie de gaslight consigo mesmo. As pessoas sempre têm o costume de minimizar, né, essas... sempre tem a intenção de minimizar tudo o que acontece em sua vida, mediante uma percepção totalmente equivocada. Então você não quer olhar que você também, né, age de uma maneira totalmente utilizando mesmo do gaslight, né? Por quê? Porque você não quer olhar a realidade como ela é, você quer olhar aquilo que você sente acerca da realidade. E o seu sentimento sempre prepondera sobre a realidade. Então, com isso, você vai fazer uma espécie sempre de vitimismo, né, na verdade. Então, você sempre vai colocando o quê? Panos molhados sobre a relação. Você não quer olhar as coisas como elas são. Por que eu estou repetindo essa palavra como uma espécie de mantra? Por quê? Por exemplo, porque o alcoólatra não se vê alcoólatra, o dependente químico não se vê perdão de novo. O dependente químico não se vê como dependente químico, e uma pessoa que faz manipulação emocional, ela não se vê que faz manipulação emocional. Porque é uma espécie mesmo do narcisismo negativo. Isso acontece muito a pessoas que são filhos de mães narcisistas. Então essa pessoa sempre vai manipular tudo pelo lado emocional, por mais que não perceba. O outro caso também que acontece é deduzir pensamentos, né? Por exemplo, você não olha os fatos, você está olhando aquilo que você sente sobre os fatos. Então você sempre vai atribuir pensamentos a outras pessoas. Se a pessoa, por exemplo, lhe faz um elogio, você vai falar que ela apenas está sendo somente gentil e que, na verdade, ela te acha um impostor. Na verdade, você que se acha um impostor, né? E você está atribuindo esse pensamento ao outro, né? Você está terceirizando um valor ao outro e esse valor é meramente seu. Então você apenas está terceirizando. Então, quando você tem esse pensamento do impostor, na verdade, você fica deduzindo coisas negativas ao seu respeito e que você acha que as pessoas estão falando sempre coisas negativas ao seu respeito. Quando as pessoas estão falando coisas verdadeiras, você não acredita.
Mas quando essas pessoas estão falando coisas negativas, você tem a tendência sim de acreditar, porque essas pessoas apenas estão confirmando uma crença que você tem consigo mesmo. Então, essas pessoas que deduzem pensamentos, elas têm uma falsa crença de que não é digno de amor, não é digno de elogio, não é digno de confiança, né? Porque quando os outros falam algo bem, você acha que essas pessoas estão sendo falso. Mas quando elas falam mal de você, você pensa que elas apenas estão ratificando já uma crença que você tem acerca de si. Então, a pessoa que ela sofre essa espécie de narcisismo inverso, né, que é uma característica que a pessoa tem, né, criado por uma mãe que tem gaslight, na verdade, a pessoa sempre vai acreditar que nenhum elogio é sincero e que todas as críticas são verdadeiras. Então, o fato de você acertar o que os outros pensam sobre você é mínimo. Ninguém acerta, né? Você apenas tem uma probabilidade muito ínfima de que isso aconteça. Mas quando acontece apenas, acontece como uma sorte, uma impossibilidade, na verdade, uma coisa mínima de acontecer. E você vai deduzir isso como se essa pessoa acertou, mas não, você apenas está usando uma projeção sua para ratificar aquilo que a pessoa pensa sobre você. Porque ninguém sabe o que ninguém pensa sobre o outro, na verdade. O que as pessoas fazem é apenas uma mera dedução, né? E as pessoas que sofrem de gaslighting, né? E a pessoa que tem essa espécie de narcisismo negativo leva muito para esse lado. O que leva também ao quinto ponto e último que eu quero falar para vocês, e não menos importante, que leva tudo para o lado pessoal, né? Por exemplo, você cumprimenta até uma pessoa e a pessoa não te cumprimenta e você xinga essa pessoa, né? Então você chama essa pessoa mesmo, de idiota. Essa pessoa, por exemplo, critica o seu trabalho, você acha que está criticando a sua pessoa, mas não, essa pessoa está criticando os seus serviços, não a sua personalidade. Essa pessoa está criticando o trabalho que você produz, não a sua identidade. Então, a pessoa que leva tudo para o lado pessoal, ela se torna uma pessoa totalmente triste e rancorosa, porque ela não sabe separar, né, a sua vida pessoal da sua vida profissional. Então, com isso, essa pessoa sempre ela vai sempre, vamos dizer assim, colar, né, a sua identidade a tudo aquilo que ela faz, né? Então a pessoa sempre vai acreditar que se os outros falam mal do meu trabalho, está falando mal de mim. Se todo mundo critica as coisas que eu faço, estão me criticando, mas na verdade não. Essas pessoas estão criticando apenas aquilo que você escreve, né? As pessoas apenas estão criticando aquilo que você faz. Muitas vezes aquilo que você escreve, você pode ser totalmente tendencioso ou você pode ser inocente, né? Ou não, mas quando você começa a se tornar consciente dessas distorções cognitivas que você cria acerca de si mesmo, você pode se tornar uma pessoa até mesmo melhor, porque você não é aquilo que você pensa, né? E sobre seus sentimentos. E você também não é aquilo que você sente acerca daquilo o que você pensa, que é uma realidade totalmente estética, sensitiva. Então isso, na verdade, não nos faz ver as coisas como realmente são, mas sim faz nós vermos o que sentimos sobre a vida, o que é algo totalmente diferente. Então, essas são as características de filhos, né, que foram criados por mães narcisistas, que é uma técnica totalmente, não digo uma técnica, mas uma visão totalmente deturpada que cria acerca de si mesmo, né? Ou seja, que seriam essas
característica que eu falei outrora, que é supergeneralizar, catastrofizar, minimizar, deduzir pensamentos e levar tudo para o lado pessoal. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um like no nosso canal, aperta o botão do joinha e acesse os comentários. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.